Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da problemática de fertilizantes em nível mundial e isto inclui o Brasil. Eu vou conversar com Xisto Alves de Souza Júnior, founder and CEO da JetBov, e nós vamos falar de inteligência artificial que simplifica a gestão da pecuária de corte. Vou comentar do leite de caixinha, conhecido como leite UHT ou leite UAT. E eu vou conversar com Pedro Camilo, diretor técnico de inovação lá do Senar, e vamos falar de investimento em conhecimento. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da problemática de fertilizantes em nível mundial, e isso é óbvio que inclui o Brasil. O governo dos Estados Unidos anunciou no último dia 31 de julho uma tarifa extra de 40% sobre uma série de produtos brasileiros importados. Essa nova taxação ela passa a valer uma semana após a sua publicação e, em certos casos, eleva a carga tributária total para 50%, como parte de uma estratégia comercial voltada à proteção da indústria americana. Entretanto, conforme a análise da consultoria GlobalFert, produtos considerados essenciais para a agricultura ficaram de fora da medida. Fertilizantes à base de nitrogênio, fósforo e potássio, além de micronutrientes como boro, zinco, enxofre e magnésio, não serão impactados pela tarifa adicional. Também seguem isentos compostos como hidróxido de potássio, sulfato de zinco, manganês e magnésio, além de substâncias industriais com uso agrícola como silício técnico e óxido de alumínio. A decisão norte-americana levou em conta a classificação dos produtos conforme o código HT-SUS, que é um código de harmonização tarifária dos Estados Unidos, que define com precisão os itens sujeitos a impostos, cotas ou exclusões. E com isso, a cadeia de fertilizantes permanece fora da lista de alvos da nova política comercial, o que evita impactos imediatos ao setor. Segundo a GlobalFert, os Estados Unidos não são um parceiro relevante nas trocas comerciais de fertilizantes com o Brasil. Apenas 0,4% das exportações brasileiras de NPK nos últimos 5 anos tiveram os Estados Unidos como destino. Já nas importações, os produtos norte-americanos representaram 1% do total recebido nesse período, com leve recuo para 0,7% no primeiro semestre de 2025. E agora você vai ficar com Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, que vai falar sobre investimentos em educação e conhecimento. Confira. O Senar Goiás já começou a implantar mais um projeto inovador para, como é de sua natureza dinâmica, ajudar o produtor rural, levando mais conhecimento e capacitação e, com isso, apoiar o trabalho na sua produção e promover o desenvolvimento dos municípios do estado de Goiás. Estamos falando do projeto UAC, ou Unidade Avançada de Capacitação. Como tudo começa no campo e o crescimento econômico das cidades, em grande medida, vem da produção rural. As UACs são o próprio Senar presente com todos os seus serviços, conhecimento e tecnologia para oferecer aos produtores que vão modernizar e potencializar a dinâmica do trabalho no dia a dia. Cada unidade avançada de capacitação do Senar vai oferecer salas de aula para realização de cursos, treinamentos, programas especiais, cursos técnicos, encontros técnicos de produtores assistidos do Senar, palestras, encontros do Grupos FAEG Jovem e muito mais. A UAC tem ainda cozinha profissional inovadora para a realização dos treinamentos da área de alimentação. Atendendo à política de inclusão do Senar, as UACs têm em todos os ambientes acessibilidade para a pessoa com deficiência. As UACs trabalham com sustentabilidade,
adotando sistema de reuso da água da chuva, biodigestor e energia fotovoltaica. Suas unidades são arborizadas com paisagismo e dezenas de plantas típicas do Cerrado. E para finalizar, neste ano de 2025 serão entregues as 6 primeiras unidades e muito mais UACs estão por vir. É o Senar Goiás levando tecnologia, conhecimento e capacitação ao homem do campo. É o Senar Goiás ainda mais próximo de você, produtor rural. Bom, e agora eu vou conversar com Pedro Camilo. Pedro Camilo é o diretor de Tecnologia e Inovação do Senar e nós vamos falar sobre essas UACs que o Senar Goiás, o Sistema FAEG, está implantando em vários municípios do estado de Goiás. Pedro Camilo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite, Toninho. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí nesse momento. É uma honra estar aqui falando desse projeto inovador, mais um projeto que o Senar Goiás vem desenvolvendo aí nos diversos municípios do nosso estado. Pois é, Pedro, isso é realmente fantástico, essa descentralização, vamos dizer assim, que o sistema FAEG Senar está fazendo em relação a levar conhecimento, ou seja, fazer o conhecimento se aproximar das pessoas. E essa primeira etapa que vocês estão lançando agora, se não me falha a memória, vai ser em Jussara, ou não? Em Britânia. Britânia. Em Britânia, a primeira UAC que vai ser lançada lá em Britânia. Me fala um pouquinho sobre essa nova performance administrativa descentralizada do Senar. Toninho, eu acho que é importante quem está nos assistindo, quem está agora nos acompanhando, entender, né? O Senar ele existe há mais de 30 anos. Uhum. A gente atende nos 246 municípios do nosso estado de Goiás, né? Através dos parceiros que são os sindicatos rurais, que são que nos apoiam na mobilização, para que nós possamos levar a capacitação para o homem do campo. E, assim como diversas ações que o Senar desenvolveu nos últimos 30 anos, são mais de 250 cursos de capacitação, são quase 20 mil propriedades assistidas, nós estamos mais uma vez inovando e levando essa unidade avançada de capacitação para os interiores do nosso estado de Goiás, que é um centro de treinamento, onde nós estaremos levando, além de a estrutura necessária para realizar as nossas ações, os nossos treinamentos, 2 salas de aulas que comportam aí 30 pessoas, auditórios que comportam aí 150 pessoas, cozinha industrial aí para que nós possamos fazer os cursos de promoção social, toda a estrutura muito moderna, Toninho. Então, esse investimento que o Senar vai fazer aí nos municípios é justamente para que nós possamos ter esses centros e que nós possamos cada vez mais qualificar, aproximar o trabalhador rural, aproximar o produtor rural dessas diversas ações que o Senar tem dentro do portfólio que nós oferecemos aí, cursos de formação profissional, de promoção social, de programas de sucessão no campo, de inovação. Então, são diversas ações que estarão sendo desenvolvidas dentro dessa unidade de capacitação, que conta aí com mais de 540 metros aí de construção feito nos nossos interiores, um investimento robusto, né? Ou seja, é um Senar presente, né, com todos os seus serviços aí no interior, com toda a estrutura feita, moderna, inteligente, acessível, assim, com tudo aquilo que tem de mais moderno, nós estamos levando aí para o interior do nosso estado de Goiás. Bom, além de Britânia, vocês esse ano ainda vão inaugurar novos UACs? A nossa previsão esse ano, Toninho, é que nós façamos a inauguração aí de pelo menos 6 unidades de capacitação avançada. 6? Nós começaremos, exatamente. Nós começaremos agora, nessa sexta, no dia 8 agora de agosto, em Britânia, né, ali no Vale do Araguaia, onde nós atuaremos ali com mais de 3 mil propriedades assistidas na região ali, mais de 3 mil propriedades na região, né, buscando atrair esse produtor para próximo. É um ponto estratégico para a gente sabe da importância do Vale do Araguaia, do crescimento do Vale do Araguaia. Uhum. Então, os locais onde foram definidos são locais que a gente entende a necessidade de ter a mão de obra. Logo em seguida, no dia 18, nós temos um outro importante município do nosso estado de Goiás, que é um crescimento que é um município que tem crescido bastante na região norte, no região nordeste do nosso estado, que é Flores de Goiás, que tem hoje a pujança muito grande na questão da irrigação, é um polo que tem crescido muito, principalmente na fruticultura, ou seja, tem demandado também a qualificação.
e logo em seguida, no final do mês de agosto, Itaporanga, que é um município da agricultura familiar, que a gente tem hoje mais de 3 mil estabelecimentos ali naquele local, só no município de Itaporanga, de pequenas propriedades, que a gente entende que a mão de obra ali qualificada vai fazer com que aquela região alavanque ainda mais com tecnologia, né, com mais informação, com mais conhecimento nesses 3 municípios. Além desse, nós ainda teremos Goianésia, Iporá e também a cidade de Mineiros, que será contemplada com as nossas unidades de capacitação. Tá certo. Bom, é mais uma vez o Senar Goiás saindo na frente do Brasil. Quer dizer, esse trabalho que o Senar Goiás está lançando agora, o sistema FAEG-Senar, essas UACs, esses centros de treinamento, vamos dizer assim, pode ter certeza absoluta, cada centro de treinamento desse vai ser triplicado, quadruplicado e o conhecimento vai crescer e automaticamente também as pessoas e o próprio município. Pedro Camilo, diretor de Tecnologia e Inovação do Senar, muito obrigado, meu irmão, um grande abraço, sucesso aí para vocês do Sistema FAEG-Senar e o que precisar nós estamos aqui à disposição. Um grande abraço, obrigado, Pedro. Obrigado, Toninho. Aproveitando a oportunidade, convidar os produtores rurais da região de Britânia, de Flores, de Itaporanga, para que compareçam, né, nessa brilhante abertura e inauguração e nos dias que nós mencionamos, tá bom? Abraço a todos. Obrigado, Pedro. E depois do intervalo eu vou conversar com Xisto Alves de Souza Júnior. Ele é founder e também o CEO da JetBov. E nós vamos falar de inteligência artificial que simplifica a gestão da pecuária de corte. Nós voltamos já, é um minuto só. E agora eu vou conversar com Xisto Alves de Souza Júnior. O Xisto é o fundador da JetBov e hoje também é o CEO da JetBov, uma das mais importantes plataformas, vamos dizer assim, de gestão da pecuária existente no nosso país. E nós vamos falar, como sempre, a JetBov sai na frente, nós vamos falar sobre inteligência artificial, que simplifica a gestão da pecuária de corte. Xisto Alves de Souza Júnior, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Ô Xisto, mais uma vez vocês estão aí na vanguarda. Me fala um pouquinho dos benefícios que a JetBov tem hoje, que a sua plataforma tem, quando aplicada com inteligência artificial. Muito bom. Bem, Antônio, primeiro, sempre é um prazer estar com vocês aqui falando sobre gestão e tecnologia aplicada, né, à pecuária de corte. E falando de inteligência artificial, né, primeiro eu acho que é importante explicar, né, os desafios, né, quais são as dificuldades que o produtor tem na gestão de uma fazenda, né? Então, a gente entende aqui que a pecuária ela é bem complexa, né? A gestão de uma fazenda de pecuária é bem complexa pelo fato de que você tem muitas variáveis, muitos fatores que interagem no resultado final. Então, você tem variáveis relacionadas ao desempenho dos animais, né, aos manejos, ao que você está fazendo, as questões reprodutivas, né, sanitárias. Ao mesmo tempo, você tem dados, né, sobre o preço de venda, né, sobre o preço da arroba, você tem questões relacionadas ao pasto. Então, essas informações, essas variáveis, para você controlar tudo isso ao mesmo tempo, é um desafio grande, né? Coletar dados, processar, analisar esses dados e tomar decisões baseadas nesses dados. Então, a inteligência artificial, ela vem hoje, né, a ajudar, né, tanto na coleta de dados, né, mas principalmente na análise, na interpretação dessas informações, de maneira que a gente consiga tomar decisões mais rápidas a respeito do que está acontecendo na fazenda. Então, imagine você, né, tendo agentes, né, e robôs que estão monitorando as informações, o que está acontecendo a respeito, né, dos dados que estão sendo coletados e, né, de forma proativa já indicando, né, correções ou indicando alertas que permitam você corrigir rota, né, mais rápido. E no final isso, claro, né, resulta em uma melhor produtividade, em redução de custo, em ganhos, né, para aquela produção. Bom, eu acho que resumindo tudo isso que você falou, Xisto, eu estava até anotando aqui,
essa interpretação de dados que é altamente importante. Nem sempre o mais alto valor da arroba significa uma margem melhor ou pior. Quer dizer, essa inteligência artificial, ela te mostra uma série de caminhos que você deve seguir. Às vezes você está com uma arroba, um exemplo, de R$300 te dá uma margem X. Mas às vezes você está com uma arroba de 280, 260, te dá uma margem muito superior. Então é essa interpretação que é muito importante, que a inteligência artificial vem auxiliar o produtor, né? Correto, Antônio. E você colocou, né, um ponto que é bem importante, né? Cada vez mais, né, a análise das informações ela precisa ser feita de maneira integrada. Uhum. Então você precisa enxergar, né, o desempenho do gado, que é o mais comum, né, nas fazendas. Sim. Até muitas vezes quando, né, um cliente nosso acaba de contratar a solução, né, é bem comum que ele tenha anotações sobre peso, né, sobre as pesagens que ele fez, GMD, mas ele não tem, né, a correlação de quanto que ele gastou para alcançar aquele resultado, aquele desempenho. Né? Então, como você comentou, pode ser que você está, né, entregando um animal, né, num preço de arroba mais baixo, com lucro, sendo mais competitivo, conseguindo, né, ter um resultado melhor do que talvez um outro produtor que não tem esses controles, não tem essas informações, né, e está, né, tendo prejuízo na produção sem mesmo saber, né? Então, para dar exemplos mais práticos aqui, como que a gente trabalha, né, de forma mais inteligente na JetBov, né, usando esses algoritmos e as ferramentas, né, de inteligência. Na hora de fazer a análise, né, de cenários para simular, né, qual é o preço de venda, qual é a margem que eu tenho, né, em um determinado lote, a gente consegue já antecipar esses resultados para poder entender qual que vai ser esse resultado aí esperado daqui 30, 60, 90 dias. Então, a partir disso, eu começo a tomar decisões não só olhando para o que já aconteceu, né, mas também projetando, entendendo, né, esses cenários para poder, né, diminuir até um pouco as incertezas aí que a gente tem no mercado e tomar uma decisão muito mais assertiva, né? Outra aplicação, né, que a gente tem desses algoritmos é na projeção do peso do animal. Então a gente consegue fazer um acompanhamento da projeção do previsto, né, do que eu tenho previsto versus o realizado, e à medida, né, desse acompanhamento eu também entender, né, se aquela dieta que eu estou utilizando, se aquela estratégia nutricional que eu estou utilizando está adequada, né, e tomar uma ação também proativa para poder corrigir rota. Né. E mais recentemente nós fizemos, né, um aplicativo que a gente chamou de o JetBov do Gestor, que você consegue conversar com a inteligência artificial, né, semelhante aí ao ChatGPT, e ele auxilia, então, né, em algumas decisões, né, ele consegue buscar análises que você tem disponível na plataforma, relatórios, né, e aí você pode conversar e tomar, então, ações, e ela já encaminha também tarefas para o campo. Então, ela já consegue criar tarefas para o pessoal de campo para separar um lote de animais, para fazer o manejo, para fazer uma verificação baseado no que você está fazendo de análise. Bom, eu estou conversando aqui com o Xisto, que é o CEO da JetBov, e você que está nos acompanhando, seria muito interessante. Entra no Google, coloca JetBov, que você vai conseguir enxergar tudo isso. É a inteligência artificial na gestão da pecuária de corte, junto aí com a JetBov, que na minha visão é uma das melhores que tem hoje no nosso país. Xisto, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. É um tema interessante que vai muito tempo, mas você vai voltar mais vezes aqui para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Antônio. Um abraço. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do nosso caráter. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.